Boa noite. Passaram bem a semana? Que bom, eu também passei. É um prazer estar aqui. Estamos no último sábado, né, desta série. Passa rápido, mas é um privilégio para mim estar aqui com vocês, compartilhando alguns momentos de reflexão, né, de ideias para repensarmos, pensarmos, refletirmos e tentar mudar. Eu gostaria de fazer uma oração, assim como estamos para começar, tudo bem? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sempre recomeçarmos, e de aprendermos e de mudarmos nossas vidas. Esteja aqui conosco, nos ajudando a ter mais um momento de aprendizagem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão, sobre o agradecer. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a assistir um pequeno videozinho, uma síntese aí de alguns trechos de vídeos do YouTube. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar, já escreve nos comentários. Cheguei, estamos na loja de brinquedos Toys R Us. E Marquita tá ali. O que você tá fazendo? Eita, você é um Lego? Sim. Você é um Lego, um Playmobil ou um coelho? Papai. Agora eu? Oi. Agora não. Você de novo? Sim. Eita. Vamos no quarto. Onde a gente vai agora? No parque? Tá vazia a loja de brinquedos hoje. Não tem quase ninguém. Tudo pra gente brincar, Marcos. Você vai brincar de escorregador primeiro? Sim. Depois vamos jogar bola? Sim, amanhã. Amanhã? Sim. Você quer jogar bola só amanhã? Sim. Ah, eu queria jogar hoje. Agora é minha vez. Se prepara, fica aí. Tá preparado? 3, 2, 1. Por favor. Tchau. Ele pega velocidade de ficar virando? Tem que ir com a perna torta assim mesmo? Ah, é só ficar jogando o corpo, né? Eita! Agora vai, mano. Sai, mano! Não sei, onde você tava? Tô aqui na cestinha, pai, esperando. Tem como parar de brincar nessa loja e vamos embora? Rapidamente. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui no shopping e vou me encontrar com uma amiguinha que também é youtuber. Só que eu não vou dizer quem é. Daqui a pouco ela vai chegar e vocês vão descobrir. Eu vou dar uma voltinha. Vamos nessa? E a gente vai na Lojas Americanas. Só pra olhar a parte de brinquedos. Olha quantos mais. Olha aqui, tem pastinha. Que legal. Gente, a minha mãe acabou de receber uma mensagem que a minha amiguinha tá chegando. Vamos lá? Pessoal, a minha amiguinha já chegou e ela é a Luísa. Olá pessoas internéticas, meu nome é Sandra Landeiro e hoje é dia 13 de junho e eu estou a caminho de Criciúma. Eu e o Lucas vamos encontrar com a senhorita Ariane em Criciúma. A Ariane é uma mocinha que me acompanha já faz um tempo pela internet. Ela assiste meus vídeos, me acompanha nas redes sociais e eu conheci ela na Sétimo, que é meu lugar favorito no mundo de tomar sorvete. Então, gente, tô chegando aqui. Vou ser atendida pela senhorita Ariane. Tudo bem? No começo do vídeo eu disse que existia uma possibilidade de eu colocar aparelho e a Ariane vai me convencer agora. Então,
Então, gente, essa é a nova Sangerine, sorriso metálico. Olá, dicas e ticos! Hoje vamos reagir a... Esqueci o nome. A gente vai reagir a Pablo Vittar, Lucas Luco, né? Paraíso. Então, eu vi um pedacinho, eu não vou mentir. Já começa com altos, né? Altos lugares. E ele bebe um pouco, né? É normal. Quem que não bebe hoje em dia? Aí a gente vê que ele tem poderes que é muito fácil a pessoa encontrar alguém com poderes por aí. Né? Ai, meu Deus, arrasou! Deu negócio de brilho no nariz dela. Olha essa maquiagem, altas maquiagens, né, gente? Mas ela tá quase nua. Gente, ela tá quase nua. Dá pra ter botado uma coisa mais natural? Mas é a Pablo, né? E, ó, altos lugares, viu? Ó, tem até cachoeira. Aí nessa hora que a gente tenta improvisar uma coreografia, sabe? Porque a gente dança também na nossa mente, né? Eita, agora. Eu acho que eles vão me beijar. Porque... não foi surpresa pra mim que ela era sereia, porque eu já sabia, né? Eu sempre duvidei que a Pablo era uma sereia e ela tava virando sereia naquele clipe. Só que eu fiquei muito irritada porque não teve beijo. Família Jutsut, eu ganhei um livro, esse livro aqui. Eu gostaria de ler esse livro para vocês. Porque sempre falta alguma coisa, alguma hora vai faltar, vai, sabe? Às vezes preenche, mas aí depois falta. Ou às vezes falta uma outra coisa, preencheu essa, mas faltou essa estava preenchida, despreencheu, aí, sabe? De todos os comentários que eu poderia fazer, porque daria uma nova série com o título "O que estamos nos tornando, né, como humanos", eu só queria pegar um aspecto. Sim, os macaquinhos ali na cena nós colocamos porque não dava. Ninguém merece ver aquele clipe. Então, a gente não é o local, não é o momento de colocar aquilo. Mas, assim, o que eu quis chamar a atenção ali e dos outros é que tipo de experiência nós estamos vivendo hoje. Né? Tanto aqueles que agora têm a sua vida, ou melhor, partem do princípio, né, e o Instagram ele permite isso, né, que você tem um público que te segue, então você vive filmando, você vive relatando a sua vida, quanto aqueles que passam horas e horas, porque essas pessoas não têm nenhum nem 5 seguidores, são muitos seguidores, né? E como a gente pode perceber claramente, elas também têm patrocínio. E aí eu fico pensando, né? Qual é a qualidade de experiência que estamos realmente vivendo e em que elas estão se revertendo em nossas vidas? E para a gente pensar um pouquinho nisso tudo, eu vou voltar para a história do povo hebreu, para nós encerrarmos, tá? Essa saga, pequena saga, um recortezinho. E o bom, né, é que a Bíblia, ela permite a gente retomar as histórias e tirar lições diferentes delas, cada vez que lemos, né? Bom, mas vamos lá. O povo de Israel, nós paramos sábado passado, eles estavam lá para atravessar o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, né? Começaram ali a peregrinação, pararam no Monte Sinai. Deus falou para eles pararem ali. Eles acamparam, ficaram por volta de 1 ano. Deus deu um curso intensivo ali para eles, um certo treinamento. Depois eles foram em direção à Terra Prometida e vagaram mais ou menos uns 3 anos. E a gente não pode perder de vista que foi um período de muita aprendizagem para eles. Foram lições em várias áreas. E era um povo ignorante, vítima de prolongado período de escravidão, estavam indisciplinados, sem valores e, principalmente, sem identidade. Porque vocês se lembram que a gente já comentou que a vida que eles tinham, foram 400 anos de escravidão, eles perderam completamente
as referências, os valores, os princípios e, com certeza, a identidade deles. E depois de vagar praticamente 3 anos, né, rumo à Terra Prometida, eles acampam em Cádiz. Ali eles já estão muito próximos da terra e eles falam assim para Moisés: Moisés, temos um plano, vamos mandar espias para espionar a terra, porque nós não sabemos o que tem pela frente. Moisés apresenta a ideia a Deus, Deus aprova, eles mandam 12 espias que ficam lá 40 dias. E esses 12 espias, depois de 40 dias, voltam com 2 notícias, uma boa e uma ruim. E perguntam, né, qual vocês querem primeiro? A boa é, realmente, a terra é maravilhosa, ela mana leite e mel, eles trazem frutas, mostram para o povo, eles ficam encantados com o que vem. Mas qual é a má? Eles falam assim, olha, é o seguinte, o povo lá é gigante. Nós nos sentimos como gafanhotos, nós não temos forças para enfrentá-los, porque eles são muito altos, são filhos de Enaquins e de outros descendentes de gigantes, e não dá, não tem como ir. E com essa notícia, e assim, 2 dos espias ainda tentam animar, falam, não é bem assim, Deus nos trouxe até aqui, vamos em frente, nós temos condições. Só que os outros 10 inflamam o povo, contaminam com o desânimo, e como o povo fica? A Bíblia fala o seguinte, levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E foi todo um processo de lamúria. Eles murmuraram, criticaram Moisés e Arão. Eles pediram para voltar para o Egito. Eles falaram, vamos arrumar, então, um capitão que nos leve de volta para o Egito. E olha só que interessante, né, como é a mentalidade. Ao invés, já que eles estão se rebelando, vão colocar um capitão que vão para outro lugar. Mas qual a ideia deles? Voltar para o lugar conhecido. Voltar para o mesmo lugar de origem. E aqui eu abro um parênteses, porque nós não somos diferentes deles. E a gente vê isso muito claramente quando, por exemplo, né, um casal de namorados, eles terminam porque realmente não dá certo, um faz o outro sofrer e se machucam muito. E quando passa um tempo, a carência bate, em quem que eles pensam? Exatamente naquela pessoa que fazia ele ou ela sofrer, e pensam em voltar e fazem mais ou menos um esquema como eles fizeram, né? Tentam voltar para onde? Para o lugar conhecido, para onde eles mais ou menos sabiam como funciona, né? Mesmo sabendo que os egípcios haviam sofrido aí um desastre humano, né, no Mar Vermelho por conta deles. Eles não levam em conta, eles simplesmente querem voltar para o lugar conhecido. E mais do que isso, eles tentam apedrejar Moisés e Arão. A revolta era total. E Deus fala assim, olha, eu vou realmente destruir todo o povo. E Moisés intercede, aí tem todo um momento ali de negociação, né? E algumas coisas para a gente pensar, né? O povo, eles já tinham peregrinado 3 anos, passado por muitas experiências nesses 3 anos. Eles saíram do Egito da forma que saíram, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles precisavam tomar água, foi providenciado. Eles precisavam comer, isso foi providenciado. Eles quiseram carne, isso foi providenciado. Mas ali, eles não conseguiram parar, pensar e refletir. Isso estava fora de cogitação. Eles simplesmente reagiram, reclamaram e murmuraram. Outra coisa, eles agiram como se Deus tivesse falado assim, olha, povo, trouxe vocês até aqui, beleza, toque em frente que eu estou voltando. E não era isso que estava acontecendo, e não foi essa a proposta de Deus. Mas foi assim que eles agiram ali. Outro ponto importante, eles estavam dando mais crédito para o poder das armas, de guerrear, né, como se fosse realmente isso que contasse, do que propriamente o que Deus podia fazer por eles. E, por fim, de toda aquela negociação, eles voltam para o deserto e peregrinam lá por 40 anos. Aquela geração que havia saído do Egito, havia morrido, eles estavam agora com uma nova geração. Essa nova geração não passou pelo que o povo ali passou, né? Saiu do Mar Vermelho, as pragas, as primeiras experiências nos 3 primeiros anos. Era uma nova geração.
E eles estavam de novo, 40 anos depois, às portas de Canaã, às portas da terra prometida. E eu pergunto a vocês, como é que Deus preparou agora esse grupo para tomar posse da terra prometida? Pensem bem, agora, eles seriam proprietários da terra deles, eles teriam residência fixa, eles teriam agora uma rotina, coisa que eles nunca tiveram, né? Criariam raízes, né? Teriam a minha casa, minha vida. Agora, finalmente, eles estariam estabelecidos ali e teriam uma vida completamente nova. Como é que Deus cuidou deles? E isso a gente vai encontrar principalmente no livro de Deuteronômio. É um livro que mostra todo o preparo que Deus teve antes desse povo entrar ali. E algumas coisas chamam a atenção. O livro já começa com Moisés reunindo todo o povo, né, e falando assim, olha, vocês se lembram quando nós acampamos lá em Cádiz, o que aconteceu? E ele vai relembrando a história toda para aquele povo. Outra coisa que ele faz, ele vai evocando as memórias. E todo esse processo que vocês leem nos capítulos de Deuteronômio, ele vai fazendo algumas coisas. Primeira, ele sempre exalta a Deus como libertador. Sempre pontua para o povo, olha, foi Deus quem tirou vocês. Isso assim, ele está falando o que Deus falou para que ele falasse, né? Eu tirei vocês, eu resgatei. Essa frase que está ali, né, está em Deuteronômio 5, um pouquinho antes de Moisés recapitular, 5, com eles os 10 mandamentos, ele começa assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O tempo inteiro, Deus vai pontuando isso para o povo. E vai mostrando o amor de Deus por eles. E eu acho o livro de Deuteronômio muito bonito. Porque assim, Deus vai falando, olha, vocês são um povo que eu escolhi. Eu amo vocês. Eu quero que vocês me amem, que vocês me obedeçam. Eu tenho lindas bênçãos para vocês. Eu vou dar isso, vocês serão prósperos, vai acontecer isso com vocês. Mas não se esqueçam de onde vocês partiram, o que vocês viveram e aonde vocês chegaram. Evocar a memória dá àquele que o faz uma noção de pertencimento. E quando, né, Moisés vai fazendo esse processo com o povo, ele vai ajudando aquela nova geração a saber, de fato, a quem eles pertencem. Qual é a história, de onde eles vieram e para onde eles vão. Que eles fazem parte de algo. E, principalmente, dá sentido e propósito. E aqui é uma lição que a gente precisa já começar a gravar. A importância de nós levarmos em conta as nossas memórias. Olhar para trás, esse processo, né, de entender a história, recapitular a história, evocar a memória, nos ajuda a perceber o todo. Quando você vive uma situação, você tem ela ali no seu presente. Quando você olha para trás e olha aquela situação deste lugar, você percebe o todo da situação, o contexto, quais foram os limites mais ou menos definidos daquilo que você viveu. As interligações, puxa, aquilo que eu vivi ali estava ligado com aquilo outro e com aquilo lá. Agora eu entendo quais foram as causas, quais foram as consequências. O processo de rememoração, como aconteceu com o povo do Egito, nos ajuda a reavaliar, a revisar, a fazer uma autoanálise, porque você se coloca ali nesse processo de recapitular. E outra coisa importante, não pode haver identidade sem memória. E olha só que interessante, porque nesse momento em que Moisés fala àquele povo, ele está fortalecendo e delimitando a identidade deles. Quem eles são, de onde eles saíram, qual o propósito daquela saída e o que eles têm pela frente. Interessante, não? E isso também vale para a gente. Sabe por quê? Eu fiz relacionei, né, esse processo de evocar as memórias, de recapitular a nossa história, com uma parede de escaladas. Alguém já escalou uma parede de escaladas? Um paredão desses? Já temos aqui. E qual é o objetivo, né? Você vai segurando nessas agarras, pelo que eu li o nome é esse, tentando chegar ao final
da parede. E o que acontece? Toda vez que você cai, ou que você solta uma e se desequilibra, você tenta segurar na outra. Concordam? E o nosso processo de evocar as memórias é mais ou menos um processo de construir em nós estas agarras. Por quê? Porque quando vem a crise, quando vem o problema, a gente olha para trás e sabe exatamente onde segurar. Por quê? Porque a gente tem essa noção do todo, a gente entende e se lembra, não, peraí, tem um propósito, tem alguém conduzindo a gente. Então, eu posso seguir e vou para a próxima. Caso eu me desequilibre, eu tenho outro recurso aqui, que a minha memória, a minha lembrança daquilo que eu já passei, me permite segurar de novo e avançar. E como nós construímos as memórias? Através das experiências. E é por isso que eu coloquei aquele vídeo no início, porque eu fiquei pensando e fico pensando, de fato, que tipo de experiências nós estamos vivenciando e proporcionando aos nossos filhos, passando horas seguindo essas pessoas. Ou fazendo da nossa vida um grande vídeo. Nós estamos lá na realidade ou nós estamos mais preocupados em fotografar, filmar, tirar na melhor pose? E assim, existem lugares turísticos, né, vocês sabem, que está lá proibido tirar fotos. Por quê? Porque a pessoa para aquela fila quilométrica para tirar o melhor selfie com a Mona Lisa. Não dá. Né? E assim, ela sorrindo, ela triste, ela fazendo careta, eu consegui e tal. As pessoas estão deixando de viver as suas próprias experiências e, com isso, deixando de armazenar e registrar as suas memórias. Como eu falei, acho que no primeiro encontro, nós estamos um povo cheio de fotos, mas sem memórias. Fotos nós temos muitas, mas e as memórias? E sabem, eu gostei muito dessa frase do Saramago que diz o seguinte: nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. E por que eu coloco a memória como algo importante? Porque, além de nos proporcionar esses recursos, né, como estas agarras, para que nós não caiamos, ou se caiamos, tenhamos lembrança de que já caímos uma vez e que podemos levantar e qual é o caminho, nós também podemos desenvolver algo que é necessário, que se chama gratidão. E eu não estou falando dessa hashtag gratidão, nem desse emoji. Essa gratidão da boca para fora, esse obrigado, eu vivi tal coisa, hashtag gratidão. Não. Né? Isso é banalizar algo que é muito mais profundo. Também não é esse muito obrigado que nós estamos acostumados a falar. Obrigada, valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Em que sai da boca para fora, mas que, na verdade, não vem daqui de dentro. Eu estou falando de algo mais profundo. Um sentimento de agradecimento e alegria em resposta a um presente recebido, sendo o bem um benefício tangível recebido de outrem, em específico, ou um momento de felicidade pacífica evocado por beleza natural. Quem aqui nunca sentiu gratidão ao estar, de repente, num pôr do sol lindo, em meio à natureza, e aquela situação você conseguir parar e falar, puxa, Deus, realmente, muito obrigado. E esse muito obrigado vem de um outro lugar, não vem? Vem da onde? Vem de dentro. Né? É dessa gratidão que eu estou falando. A gratidão que eu estou me referindo, ela tem aspectos afetivos e cognitivos. Nós estamos falando de momentos pontuais em que nós vivemos e que evocam emoções e sentimentos. Por exemplo, quando você passa no vestibular, você vive uma emoção muito grande. Quando você é promovido no emprego, quando você engravida. São momentos em que a sua emoção e aquela intensidade, ela vem à tona. E você se dá conta, e aí vem um aspecto cognitivo, de que você viveu muita coisa para estar ali, de que você teve uma história, de que você se esforçou para conseguir aquilo. E aí, o sentimento que invade é a gratidão, é o muito obrigado.
A gratidão é um fenômeno mais profundo e complexo que desempenha um papel crucial na felicidade humana. E, literalmente, uma das poucas coisas que podem mudar de forma mensurável a vida das pessoas. E, olha, muda. Sabe por quê? Já existem estudos. A psicologia positiva vem se debruçando, né, no fenômeno, né, gratidão. E eles têm percebido, muda o funcionamento do cérebro de uma forma positiva. As pessoas que desenvolvem a gratidão, elas murmuram menos, elas reclamam menos, elas conseguem outros caminhos para enfrentar a realidade. E a gratidão, ela envolve o reconhecimento. Primeiro, o reconhecimento de que a origem da bondade se encontra fora de nós. Nós nunca somos gratos a nós mesmos, não é verdade? Sempre vem de fora. Por isso que a gratidão é importante, porque automaticamente, quando você começa a desenvolver esse processo, você se coloca no lugar de compreender, de entender que você não pode tudo, que você depende, sim, de pessoas e, principalmente, de Deus. E aí você consegue entender que você agradece, você precisa ser grato àqueles ou àquele, né, que sustenta a sua vida. Os beneficiários somos nós. Né? E algo que foi feito para nós nos coloca nessa posição de valorizar o benefício. Há uma intencionalidade de quem fez, e a gente reconhece isso. E veja, quando a gente passa por todo esse processo, o foco sai de quem? De mim. E vai para quem? Para quem fez. Só aí a gente percebe que realmente muda a nossa forma de ver o mundo e de pensar e de lidar com as coisas. O benefício tem valor. E mais do que isso, pode ser que não haja merecimento da minha parte pelo que eu recebi. E pode ocorrer essa atitude em benefício, em meu benefício, independente de como eu sou, do que eu fiz e de como eu ajo. E isso faz com que eu me torne até mais grata. Só que isso precisa ser aprendido, precisa ser desenvolvido. É a sua presença nos tempos difíceis que nos permite concluir que a gratidão não é apenas uma forma de pensamento positivo ou uma técnica de felicidadeologia, né, que tudo vira técnica, mas é um reconhecimento profundo e contínuo de que a bondade existe mesmo durante o pior que a vida oferece. Então, vejam, quando a gente começa a desenvolver a gratidão, eu tiro o foco de mim e começo a ampliar a minha visão em relação ao outro, em relação a Deus, em relação ao que eu faço. Mas, para que isso aconteça, eu preciso do quê? Das minhas memórias. Porque aí eu volto para o lugar de onde eu saí, eu volto para o processo em que eu passei, e aí eu entendo aquilo que está acontecendo comigo e eu consigo agradecer, mesmo que seja algo difícil de encarar, difícil de compreender. E quais são os benefícios? Vários. Existem benefícios físicos, né? A saúde física melhora, o sistema imunológico fica mais resistente, você tem mais tolerância à dor, a pressão arterial fica mais baixa, você tem um maior cuidado com a sua própria saúde e o sono também é alterado para melhor. A saúde emocional vai mudando também. Como eu falei, a princípio você já deixa de murmurar, de reclamar por tudo. Você consegue ver as coisas por um outro contexto, por um outro ângulo, e fica até mais leve de você encarar, de você administrar e de você lidar. Níveis elevados de emoções positivas, um otimismo maior, maior estado de ânimo e vivacidade, e mais momentos de alegria e de prazer. É saborear, dar o devido valor às coisas, é superação, é orientar-se para o presente. A gratidão é um antídoto contra as emoções negativas. É algo que neutraliza a inveja, a avareza, a hostilidade, o aborrecimento e a irritação. Mas e aí? Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Isso aqui são 2 cadernos. Esses cadernos, eles são as minhas agarras da minha parede de escalada. Eu sou uma pessoa que tinha, há um tempo atrás, a tendência de cair. Vum! Né? Algo acontecia, eu ia para o buraco. E aí começava. Nada dá certo para mim, está tudo errado, ninguém gosta de mim, o mundo me persegue, blá, 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 blá. Facilmente, as coisas me empurravam para esse lugar. E aí,
eu não me lembro quando, eu comecei a escrever. A princípio, eu escrevia minhas lamúrias, né? Principalmente meus aniversários. Aniversário de 20 anos, deprê total. Nada está acontecendo para mim, nada dá certo. Nossa, meus irmãos já estão assim, meus amigos já estão assim, eu não, e nada dá certo, e blá, blá, blá. E escrevia minhas lamúrias. Aí, Deus, eu acho que me deu sabedoria, entendimento, eu comecei a escrever, ou melhor, a procurar, porque assim, eu sempre fui dos livros, tá? Sempre fui das leituras. E aí eu comecei a escrever algumas coisas que eu achava interessante. Aí entrou na minha vida esse pequeno diário. Estava lá jogado, sem nada. E aí o que acontecia? Quando eu estava muito deprê, eu procurava ler. Buscava assim, livros que me ajudassem, sempre livros cristãos, que me ajudassem. E quando eu me deparava com algo assim que me chamava muito a atenção, eu escrevia. Então, a minha primeira coisa aqui que eu escrevi é eu vi o ano aqui, 96. Né? Eu comecei em 96. Eu lia, encontrava uma citação que batia aqui dentro do meu coração, eu escrevia ela. E aí tem muitos livros de Ellen White, livros da Mundo Cristão. Às vezes, algo que eu ouvia, eu escrevia aqui. E sabe como eu usava isso? Nos momentos em que eu estava afundando, eu vinha ler. E lia, por exemplo. O alvo da vida cristã não é mais conhecer a Cristo e servi-lo até que volte, sim aliviar os sofrimentos da alma, ou pelo menos aprender a ignorá-los. Isso aqui eu li no livro do Larry Crabb. Ele estava falando que, às vezes, a gente vem aqui e se preocupa, na igreja, ou vem numa comunidade cristã, e tem se preocupado mais em aliviar o sofrimento, de tanto que isso tem sido recorrente. E o último que eu escrevi, e eu achei interessante porque eu fui ver, foi em 2015, foi da lição da Escola Sabatina, e falava sobre Abraão. Falava assim, um dos meios que Deus usou para transformar Abraão num reformador e missionário foram suas muitas peregrinações. A gente falou do povo de Israel, né? O ato de viajar é uma forma de educação. Ele torna a pessoa aberta a novas ideias e a possibilidade de mudança. As peregrinações por Jerusalém eram uma parte importante e exigida no culto israelita. As mudanças que os peregrinos experimentavam quando tinham que andar por longas distâncias, dormir em outros lugares, comer comidas diferentes, enfrentar outros climas e conhecer outras pessoas, evidenciavam a sua vulnerabilidade e assim aperfeiçoavam a sua fé. Eu achei interessante. Por quê? Porque, nesse período, eu estava me acostumando a Belo Horizonte. E esse foi um período que eu passei um momento muito difícil, porque, para mim, essa mudança mexeu comigo. Então, quando eu li isso, para mim fez sentido. Olha, eu também estou passando por mudanças, e as mudanças são possibilidades. Então, isso foi fazendo sentido dentro de mim. Entre outras citações, né? E aqui eu comecei a escrever as bênçãos. 2015, quais são as bênçãos? 2016, quais foram? E sabe o que acontecia? Toda vez que eu ia desmoronar, eu lia. E aí eu falava, realmente, Deus me guiou até aqui e Ele não vai me deixar na mão. Posso prosseguir. E cada vez que uma bênção chamava a atenção, eu escrevia no meu caderninho. E sabe o que aconteceu? Eu deixei de cair no buraco. Por quê? Porque isso foi ficando forte dentro de mim. Eu fui desenvolvendo a capacidade de ser grata e de entender que Deus me trouxe até aqui e Ele não vai me deixar na mão. E é por isso que eu usei essa citação aqui sábado passado e vou terminar com ela hoje. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Essa citação está aqui, no meu caderninho de agarras. Porque toda vez que eu balanço, eu falo assim, não. Eu olho para trás, vejo tudo o que Deus fez por mim e lembro, não, Deus não vai me deixar aqui agora. Ele vai continuar me conduzindo. E isso aconteceu quando, por exemplo, eu disse sim para essa série. Eu falo, será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu, não sei o tempo, eu tinha outros compromissos. Eu falei, não. Se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me levar até o fim. E trouxe. Acabamos, com certeza. Vai para o meu caderninho de bênçãos essa série. E, olha, meu muito obrigada é do coração.
é daqui de dentro. Agradeço, e a minha gratidão realmente ela é muito grande, porque Deus esteve comigo nessas 3 semanas. Nós vamos ficar em pé para a oração, certo? E agradecer a Deus, né? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor tem propósitos para nossas vidas. Nos ajude a entender que ninguém está aqui solto no mundo com o Senhor distante. O Senhor está conduzindo a cada um. E é por isso que estamos aqui hoje, porque o Senhor nos trouxe. Nos ajude a não perdermos de vista o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor ainda pode fazer. Nos dê o espírito de gratidão. Nos ajude a sermos gratos pelas pequenas e grandes coisas que o Senhor faz por nós. Nos dê uma boa semana, uma semana de vitórias. Esteja com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.